Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um programa Saco de Gatos, nosso programa semanal em que a gente conversa com autores, amigos, escritores próximos à Alameda e que tem muita coisa a dizer e sobre assuntos muito interessantes, como é o nosso catálogo. Hoje eu convido o professor Renato Ortiz, que é professor de Sociologia da Unicamp, que já é nosso autor de um livro belíssimo, importantíssimo, Universo do Luxo, e que agora se embrenha no mundo digital para falar sobre a influência e os influenciadores. Esse é o livro, é uma coleção de pequenos ensaios, né, que ele inaugura, é um livro muito interessante e importante para a gente entender o mundo digital hoje. O Renato é um professor, diria assim, nota 1000 da sociologia. Tudo que ele faz é perfeitamente consistente, embasado, teoricamente pensado. Então, queria chamar ele para a gente conversar um pouco sobre o influência. Depois da vinheta. Oi, Renato, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. E se bem que a gente não sabe, não se é boa noite, vai depender do horário que o pessoal vai... vai vir. Mas nós estamos gravando à tarde. Boa tarde. Renato, queria primeiro que você contasse como você teve a ideia de escrever o Influência. Porque depois eu conto um pouco como a gente resolveu editar na Feira do Pacaembu ano passado e tal, mas queria que você contasse como você teve essa ideia. Veja, esse livro é um livreto, trata-se de um livreto que é pequeno, foi pensado dessa forma, é um fôlego só, né, do início até o final. Nesse sentido, é diferente de um livro com muitas páginas, e não estava, digamos, dentro do meu propósito fazer um livro sobre isso especificamente. Porém, num debate que eu participei, inclusive foi editado, que se chama Fortuna Crítica, foi editado pela Zuc, das pessoas do público me fez uma pergunta, e a pergunta era a seguinte: será que os influenciadores são os novos intelectuais da nossa época? Eu achei a pergunta muito interessante, e, na verdade, esbocei um primeiro artigo que saiu na Carta Capital. E, diante da repercussão, eu achei que o artigo também ficou bom, eu achei que talvez valesse a pena transformá-lo numa reflexão mais densa, e aí surgiu o livro. Essa foi a forma como eu coloquei. Basicamente, é uma reflexão crítica sobre o espaço público contemporâneo, no qual o mundo digital tem uma presença bastante forte. É isso. Essa é a primeira vez que você se embrenha pelo mundo do digital para pensar esse mundo e tal? Não. Não, veja, eu já tenho uma tradição, até mesmo de escrita, de conhecimento e de escrita sobre o espaço público. Claro. Por vários motivos. Primeiro, em função da minha formação mesmo. Eu fiz o meu mestrado, eu estudei na França, fiz graduação, mestrado, doutorado. No mestrado, eu fiz o meu mestrado com Edgar Morin, que trabalhava no centro, junto com Roland Barthes, que chamava Centro de Cultura de Massa. Então, eu muito cedo, eu me entrei em contato com toda uma literatura na época de cultura de massa, e depois, posteriormente, eu tive nos Estados Unidos, em 1983, 84, na Columbia University, e retomei vários escritos do Adorno, do Horkheim, que eles trabalharam justamente em pesquisa de rádio na época dos anos 40, 30 para 40. E o meu livro, A Moderna Tradição Brasileira, tem a ver com a questão da indústria cultural, da mesma maneira que um livro que eu escrevi sobre a história e produção da telenovela no Brasil tem a ver com esse espaço público. Então, digamos assim, que o tema do espaço público é algo que eu já vinha trabalhando e que se recolocou em meus estudos da globalização, a mundialização da cultura. Aí o que eu acrescentei, de novo, isso sim é o mundo digital. E no mundo digital, digamos que transforma em parte esse espaço público, não todo o espaço público, é verdade, mas ele
são transformações importantes. Aí eu resolvi retomar esse tema, mas aí através de um objeto específico, que é a ideia de influência, e dentro dela os influenciadores. Porque essa ideia, eu acho, um pouco da influência dos influenciadores, eu acho que veio muito também forte durante a pandemia, em que a gente ficou muito tempo online, né? Falando com as pessoas, e achei que explodiu um pouco essa ideia durante a pandemia. Você não achou? Não. Veja, eu acho que alguma relação com a pandemia deve ter, mas a questão da influência tem a ver justamente com essa internet 2.0 que a gente chama, que é a partir de 2004, 2005, com o advento das redes sociais. E nesse contexto das redes sociais é que surge, inclusive, a figura do influenciador. É muito recente isso tudo. Então, eu achei que valia a pena retomar o tema da influência, que era um tema já, digamos assim, tradicional no debate de comunicação de massa nos anos 40 e 50, em particular nos Estados Unidos. Mas retomando agora no momento atual com as redes sociais. Ou seja, de uma certa forma... Diga. Não, pode falar. Não, de uma certa forma que as pessoas acreditam demais na questão da influência e nos influenciadores. É como se você tivesse, por exemplo, um oráculo que as pessoas fossem capazes de decidir o destino das pessoas. De uma certa forma, o exercício crítico que eu faço é um pouco de desconstruir um pouco essa crença. Daí o contraponto que eu fiz com os intelectuais e o contraponto que eu fiz também com as celebridades. Eu já tinha escrito um texto sobre celebridades, que é um texto mais acadêmico, um texto longo, mais de 50 páginas, que chama-se As Celebridades como um Emblema Sociológico. Esse texto me ajudou bastante também a fazer a última parte, a penúltima e última parte do ensaio. E você já é uma referência para os estudantes de comunicação, porque pensa a sociedade com essas novas formas de comunicação e pensa, enfim. E eu acho que esse livro ele se torna também, já nasceu um clássico para quem quer estudar essas novas formas de comunicação dos dias de hoje. Assim, já é uma referência e marca um tempo, né, que é o nosso tempo presente. Quando eu escrevi o livreto, eu tentei olhar se tinha alguma coisa. Na verdade, eu não vi nenhum livro de uma reflexão dessa forma. Quando eu digo não vejo, nem o caso no sul do Brasil, eu olhei em língua inglesa, em língua francesa, em espanhol, e não encontrei nada, na verdade, ainda. E, evidentemente, não é um estudo sociológico, não era essa a minha intenção. É um ensaio, naquele bom... Sabe assim, aquele bom termo do ensaio, um ensaio que pensa eruditamente sobre um assunto, traz referências e tal. Nesse sentido, é muito legal de publicar. Exatamente. O ensaio foi escrito em forma de ensaio, inclusive. Não há praticamente citações, somente até porque a sugestão de vocês, uma bibliografia, que na verdade não é uma bibliografia, é uma referência geral para o leitor, um pouco em torno daquilo que se conecta diretamente com a escrita do texto, e vamos ver o resultado disso, eu não sei. Aí, essas coisas de livro, de ideias, a gente nunca tem muita certeza do que vai acontecer. Aquele livro sobre que enfim, que são várias reflexões, mas também tem um livro tal sobre identidade nacional, tem uma permanência enorme até hoje, né? Todo mundo cita de alguma maneira e passa por ele de muitas formas. Cultura Brasileira e Identidade Nacional é provavelmente um dos livros mais citados, se olhar nesse negócio do Google, esses negócios, sim. Os meus textos são lidos, embora tenha, mesmo A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que foi escrito há 50 anos atrás, a tese, este ano completou 50 anos, mas foi publicado pela Voz em 1978, a primeira edição, e a segunda edição, em 1989, pela Brasiliense. É um livro também bastante lido. Os meus livros são ainda bastante lidos, porque eles não são muito conjunturais, eles não são muito marcados pela conjuntura, seja conjuntura política, ou seja conjuntura cultural, esse tipo de coisa. Eles, de uma certa forma, eu tendo a olhar questões mais amplas, além da conjuntura específica. O caso, por exemplo, esse da influência, é um livro que pode ser lido a respeito dos influenciadores, certamente, mas ele pode ser lido também como
uma transformação do espaço público e no interior desse espaço público nós vivemos, e aí aparece uma série de contradições que não são específicas, exclusivas dos influenciadores. Dito de outra forma, o termo influência é uma espécie de emblema um pouco da contemporaneidade e propicia uma leitura específica do mundo que nós vivemos. Foi um pouco essa a intenção. E, enfim, eu gostei bem do formatinho que ele ficou, a capa ficou muito legal, e essa ideia de um ensaio, de um fôlego, é muito interessante, porque você lê de uma sentada só, então, para o leitor, também acho muito generoso, assim, você sentar e ler um ensaio, coisa que não temos. Acho que as editoras se tornaram o último lugar em que você pode publicar um ensaio, quer dizer, antes ele podia estar nos jornais, num caderno maior e tal, e hoje em dia não tem mais isso, né? Então, de alguma forma, ficamos nós com os ensaios. Eu pensei dessa forma mesmo, porque na França eles fazem muito esse tipo de ensaio. Na Inglaterra também, mas talvez nem tanto, mas eu não conheço assim tão bem o mundo editorial inglês, britânico. Mas na França existem vários desses, inclusive de entrevistas. E eu sempre gostei desse tipo de livro pequeno, é um livreto, não é? E eu acho que é interessante. O problema é encontrar boas ideias para fazer um bom livreto. Esse é o grande. É isso que eu ia te perguntar. Quais foram as dificuldades e facilidades para pensar o livro? Olha, esse livro eu escrevi muito rápido. A primeira versão eu fiz em 1 mês e meio. Uma parte aqui e uma parte no café lá em Paris. Agora, a primeira versão. Depois eu revi essa versão inúmeras vezes. Acrescentei coisas, retirei coisas, refiz a escrita. Nesse sentido, ele foi bastante retrabalhado, vamos colocar desta forma. Agora, a ideia era, uma vez que surgiu a ideia inicial, para realizar esse livro foi mais simples, né, do que outros livros que eu já fiz. Aí demora muito mais tempo, não só porque tem mais páginas, mas também porque não é um ensaio, né? O problema também, provavelmente, o ensaio estava maduro na minha cabeça e eu não tinha consciência disso. E aí, a hora que eu comecei a escrever, as coisas saíram. A hora que você parou no café em Paris, veio praticamente pronto. Pois é, a minha mulher é testemunha, Laura. Não estou contando lorota. Mas o texto, provavelmente esse tema, depois que eu escrevi para a Carta Capital, o artigo, ele ficou martelando na minha cabeça e provavelmente já estava, de uma certa forma, maturado. Porque esse problema da escrita é sempre uma questão, que é um desafio, que é como é que saem as coisas. Se você já tem as ideias maturadas, elas saem com certa rapidez. Se você não tem, ou se depende de pesquisas e muitas outras coisas, aí a coisa é mais longa, né? Depois, você tem que retrabalhar o texto, é outra coisa. E esse primeiro capítulo, não, segundo, né? Intelectuais, mediadores simbólicos e influenciadores. Eu acho que ele mapeia muito bem o que são cada um desses sujeitos, digamos assim. Exatamente, porque na primeira parte eu faço um contraponto entre, digamos assim, os mediadores simbólicos, eu chamo de mediadores simbólicos, e os intelectuais. Vamos ficar só com os intelectuais. Porque no mundo atual, todo mundo se crê influenciador. Até recentemente, lá numa entrevista no 247, me fizeram essa pergunta se os jornalistas do 247 eram influenciadores. A minha resposta foi não. Em que sentido ele é não? Eles são jornalistas. Na verdade, o jornalismo de um determinado tipo de perspectiva política, no caso do 247, mais à esquerda, progressista, ele atua no espaço público. Então, essa atuação no espaço público não significa que as pessoas sejam influenciadores, significa apenas que, se eles, por exemplo, a mesma coisa que o pároco, ou então a pessoa que rege um culto evangélico entra na internet. Ela não está lá como influenciador, ela está lá como pastor. Então, ela é um que faz parte de uma religião, defende seus pontos de vista, tem uma explicação do mundo. Então, era importante estabelecer essa distinção entre, digamos, essa figura, o intelectual,
que, como dizia o Gramsci, é orgânico, que dá uma certa ordem, explica o mundo, que pode ser tanto na política como pode ser no mundo da religião, não é? Ou pode ser no jornalismo ou em outras coisas, e o influenciador, que é alguém que está vinculado a um mercado, a um tipo de meio de expressão técnico que é digital, e essa amarração que se faz entre o influenciador e o influenciado, que, na verdade, define o protagonista e também limita as suas ações, que fica claro, essa era a ideia. Então, eu acho que ajudou bem a estabelecer certos, digamos assim, certas características que marcam, digamos, o protagonista, digamos aí, o influenciador, para sair um pouco do senso comum, né? O senso comum é todo mundo é influenciador. Nós estamos aqui gravando esse programa, ele vai sair, nós somos influenciadores. Não. Na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Não. Para sair um pouco desse senso comum, é importante ter uma certa clareza. E o contraponto com os intelectuais, também com as celebridades, nos ajuda, digamos, um pouco a esclarecer as coisas. Eu acho que você tem nos seus escritos, tanto nesse como vários outros, ou como o Universo do Luxo, que veio para a editora e tal, que é outro tipo de escrita, outro tipo de pesquisa, bem diferente, mas também fundamental. Você tem essa clareza de delimitar os espaços e entender os sujeitos e os protagonismos e o que eles estão querendo dizer, né? E nesse caso, quando a gente pensa nos influenciadores, eu acho, tem uma coisa que, de alguma maneira, eles implodem o mercado de publicidade, né? Se transforma totalmente com os influenciadores. E muito da comunicação. O mercado da publicidade ele muda, mas não apenas pelos influenciadores, é em função do mundo digital. Uhum. Você tem o mundo digital, da mesma maneira que, quando surge a televisão, ela vai, de uma certa maneira, captar a publicidade que era antes dos jornais. De uma certa maneira, acredito que hoje já está quase isso, uma boa parte da publicidade se faz através das redes sociais e do mundo digital. Então, não exclusivamente, digamos assim, influenciadores, porque você tem páginas de internet, de jornais, de mais diversos tipos de publicação, blogs, que utilizam publicidade, né? Esse tipo de coisa. Então, a publicidade, no fundo, é uma ocupação de um espaço público que se transformou. Muito. Então, dentro desse espaço público no qual nós estamos inseridos, seja enquanto indivíduos, ou seja, enquanto participantes e ativos em termos jornalísticos, editoriais, ou que seja, isso, de alguma forma, nos marca um pouco a reflexão. Por isso que eu disse que a reflexão ela pode ser lida também através do emblema influenciador, mas ela não se limita a isso. E, Renato, quais são os seus próximos projetos que você está pesquisando? Não tem projeto nenhum, menino. Eu estou sem nada. Eu estava escrevendo... A gente tem que fazer o livro sobre as celebridades, porque ele vai ser irmão desse. Não sei, eu estava escrevendo para o blog uma série de textos bastante interessantes. O blog chama-se Biblioteca Virtual do Pensamento Social, mas eu escrevi tantos textos e agora eles decidiram que, em vez de ser quinzenal, a coluna vai ser mensal. Então, já tenho 10 textos que já estão prontos, que não foram publicados, que vai só no ano que vem, que vão publicar os 10, vai terminar os 10 pequenos textos. Mas, fora isso, eu não tenho nada, nenhum projeto específico. Estou querendo arranjar, preciso viajar, pensar, ler. Há um tempo também para a cabeça organizar as coisas, porque você também no blog fala de muitas coisas interessantes, porque eu leio o blog, eu recebo a newsletter e leio, então você tem muitas reflexões sobre diferentes, né, assuntos. O problema é traduzir isso num outro livreto. Claro. É interessante a experiência de escrever um livreto. Mas não é seu primeiro livreto. Não, mas é que esse foi pensado... mais moderno, digamos assim. Não, mais atual, né? Não, o tema é moderno também, né? O tema é atual, muito contemporâneo. O tema é contemporâneo. Eu acho que, digamos, o interesse do tema, acredito, é o tema contemporâneo. Mas na verdade, é que o contemporâneo nos interpela a todos. A questão é como você reflete sobre isso. Eu peguei uma entrada, que foi essa da influência,
para pensar isso contemporâneo. É claro que existem outras entradas. Né? E, Renato, bom, eu queria convidar todos para ler o seu livro e a gente debater, enfim, em vários lugares. Vão ter ainda novos lançamentos, já teve um em São Paulo, vai ter um... onde vai ter? Vai ter no Juiz de Fora, ainda vai rolar, e vai rolar em Campinas, enfim, vamos conversar sobre muitas coisas. E eu queria agradecer você por essa entrevista. É rápido, mas é o tamanho do programa. E agradecer e chamar para, enfim, estamos aqui esperando celebridade para fazer par com esse e a gente fazer uma coleçãozinha muito boa. Deixa um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Renato. Tchau. Tchau.